Olá pessoal, esse é o 10º de KD. É um programa especial, até por isso a gente fez esse fundo, que é só para esse programa. Nesse programa a gente vai responder as perguntas que as pessoas fizeram pra gente nos 9 programas que a gente gravou até agora. E algumas certo? outras que eles fizeram essa semana que a gente colocou. Exatamente, que a gente abriu aí para todo mundo fazer a pergunta que queria. Tá certo? Então vamos lá. Hoje no de KD, o FAQ do 10º programa. Muito bem, antes de começar A responder. as coisas, a gente tem alguns recadinhos. Tá. O primeiro é o seguinte, são várias perguntas, o vídeo não ficou curto, a gente sabia que não ia ficar curto, mas lá na descrição dos vídeos, não tenha preguiça, lá na descrição dos vídeos a gente fez uma lista de capítulos com o link do tempo de cada resposta. Então se você quiser ver só sobre o áudio, só sobre o microfone, ou só sobre câmera, procura lá e veja só aquela parte, a gente já vai ficar feliz pra caramba, tá? Exato. Não desista aqui, beleza? Segundo recadinho é que a partir dessa semana, não vai ser uma frequência de toda semana, né? Não é como o de KD aqui da gente, que é toda quarta-feira. Exatamente. Mas vai rolar um videozinho que a gente vai chamar de KD Drop, que ele vai direto na fonte. Assim, Vão ser vídeos curtos, bem mais vídeos, curtos. E vai ser basicamente tutoriais de como fazer X coisa. Né? Sempre dando o nosso pitaco, né? Então a gente recebeu bastante perguntas, né? Sim. A gente escolheu assim as que são as mais legais Pra compartilhar assim, né? para todo mundo, né? Algumas foram privadas, né? Mensagem particular, então a gente não vai divulgar o nome. As que forem mais públicas e autorizadas, a gente divulga o nome. Divulga o nome de quem fez a pergunta. É isso aí. E aí a gente vai começar com lentes, né? Sim. A gente vai falar sobre lentes. Então, Renatão? John Paul Dantas, ele perguntou pra gente assim, ó, vou comprar minha primeira DSLR para fazer vídeos, mas só vou poder comprar a lente do kit. A lente do kit vai quebrar o galho? Ele ainda pergunta, me falaram que a 18-200 é uma opção boa para começar, o que acham? Então, né, sobre a lente do kit. A gente já fez um vídeo, né, falando sobre isso, e a gente acha que sim, ela em muitos casos ela quebra o galho, é uma lente boa. Ela tem algumas limitações, né, Maurício? Para começar, ela é uma lente escura. Né? Então... ela é um pouco escura e em decorrência disso você não vai conseguir trabalhar profundidade de campo. Você não vai conseguir deixar a profundidade do campo curta, né? E dar aquele desfoque no fundo que muita gente almeja. Isso daí é só numa lente mais clara você poderia, sei lá, 2.8, né, 1.8. Mas assim, Por outro lado, né, ela tem um estabilizador de imagem que exatamente, que é muito muito fazer vídeo, bom né? para quem vai fazer vídeo. Nossa, Você em casa pode fazer o teste, fazer um vídeo, né? Fazendo um vídeo, tá gravando e aí desliga o estabilizador de imagem, você vai ver que há uma diferença absurda. Né? Agora, sobre a 18-200... Não, a gente não gosta dessa lente. Basicamente, toda lente zoom que tem um alcance muito grande, vamos dizer assim, ela dá o quê? 11 vezes de zoom, né? Pensa não assim, vai ser boa. Quanto maior o alcance de zoom, menor é a qualidade, porque é muito material dentro, sim, né? Sim, e às vezes até acaba entrando menos luz do que uma lente 18-55, porque como tem mais vidro, é mais obstáculo que a luz tem que atravessar. Exato. Né? Então a gente não recomenda, seria melhor até mais pra frente comprar uma fixa tele, que é mais cara, mas também vai te dar aquela profundidade de campo mais curta. Né? A dica que a gente pode dar aqui é você tentar usar 50mm, que é uma lente barata, né? Relativamente barata. R$350 uma nova, talvez você ache usadas aí no mercado, né? Por R$200. Vale muito a pena para você fazer vídeo. Até por isso que a gente fez aquele vídeo, né? Falando que uma acabava complementando a outra. Exatamente. Então, com essas ideal, duas né? lentes você consegue fazer uma gama de coisas já que vai demorar para você precisar comprar outra. Noemi Rocha, ela falou que ela quer trabalhar fazendo book. E tá perguntando se ela comprar uma câmera e uma lente de 50mm, se é o suficiente para trabalhar com isso. Se ela vai precisar de flash, vai precisar de alguma outra coisa. Olha... Tudo depende. Exatamente. Se você for trabalhar em estúdio ou for fazer vários ensaios, sem flash não dá. A céu aberto você consegue quebrar um galho com um rebatedor, difusor. Procura uma mas dica. Fica limitado, você não tem muito como desenhar a luz. Procura uma fotógrafa chamada Suzy Godoy. Ela faz ensaios boudoir, são uns ensaios meio sensuais, assim, em ambientes externos. E ela não usa nem flash, nem lente, assim, ela usa uns 50mm 1.8. Eu sem sei flash, que eu tudo fiz mais, workshop com ela, tudo foi super legal.
E ela só usa isso, câmera e lente. São poucas pessoas que conseguem trabalhar assim. Mas aí, você tem assim, uma opção estética limitada, né? É a arte dela. Exatamente, né? Aí é uma opção. Vai de você procurar. Procura essa fotógrafa. Agora, dentro do estúdio, você tem que trabalhar com luz controlada e você precisa de talvez mais de um flash. E com certeza, fazendo book sempre vai surgir a necessidade de fazer foto em fundo branco ou algum outro tipo de coisa que precisa de um estúdio, certo? Maione Silva de Souza perguntou, como fica a lente sobre essa lente guardada? Por exemplo, eu tenho duas lentes, por exemplo, uma kit e uma 50mm. Como fica essa lente sobre essa lente? Ele está perguntando porque ele acompanhou uma aula de um fotógrafo de casamento e ele usa um cinto, né? Que vai preso as lentes no cinto aqui, assim, né? Sim, tem vários modelos diferentes. E a dúvida dele é o seguinte, se os contatos da parte traseira da lente ficam expostos, né? Depende do cinto. Exatamente, depende do que também o fotógrafo quer, né? Eu já acho que é meio loucura deixar a lente exposta. Você pode danificar a lente, danificar o contato e às vezes até trazer uma sujeira para a câmera. Eu não gosto, eu prefiro, por exemplo, demorar mais tempo para tirar a tampinha e trocar a lente do que... Tem fotógrafos que gostam já. Exatamente. Pela velocidade, né? Vai lá, tirou, colocou, foi lá e trocou. Mas assim, é um risco muito grande que você tem e depende muito do orçamento. Se você está recebendo muito bem para fazer aquele trabalho, você se preocupa menos, né? Se der um problema naquela lente, você pode... tá pago. Agora, tem alguns cintos muito legais que eles já têm... A baioneta da lente. Exatamente, é um cinto só, não tem bolsas assim. São só baionetas que você encaixa, então são cintos bem legais, super práticas e seguros. A gente vai pôr uma fotinha para você ver aqui. Vocês podem ver, é um pouco diferente, deve ser caro, não deve ser tão barato, mas é bem prático. Mas eu não gosto de usar. Tem fotógrafos também de casamento que eles utilizam coletes com várias câmeras e lentes separadas, né? Eu acho que esse é o mais legal de se fazer, na verdade. Só que também gera um custo maior. Você vai precisar de mais lentes e mais câmeras. João Paulo, ele está perguntando se ele pode comprar lente EF para uma câmera cropada. No caso, a EF são as lentes da Canon, né? São as lentes full frame. Isso. Mas a pergunta vale para quem usa Nikon também, se pode comprar uma lente FX para um corpo DX. Pode. É claro que pode, os sistemas são os mesmos. A única diferença é que você vai ter um campo de visão reduzido se ela estivesse numa full frame, né? Exato, uma 50,75, é aquele negócio que a gente já explicou no vídeo. Exatamente, mas você pode, que o sistema é o mesmo, não existe incompatibilidade. Inclusive, até se você usar uma lente cropada numa câmera full frame, dá certo. O problema é que a imagem vai ter borda preta. No nosso último vídeo a gente falou sobre um pouco de RAW e JPEG. E perguntaram pra gente assim, se fotografar RAW em preto e branco, tem como a foto ficar colorida depois? Bom, tem. Porque acontece, você não tá mudando o RAW, você tá mudando aquele preset que a gente falou. É como a gente falou do balanço de branco. Exatamente, você seleciona, mas você tem uma pode mudar depois. configuração ali pra você visualizar aquilo ali. Mas você pode mudar isso na pós, porque todas as informações foram captadas naquela imagem. Isso que o arquivo é tão grande. Exatamente, você não está mudando o arquivo, você está colocando só um preset. Então, Exato. Né? Então você raro, inclusive, hoje em dia, gente que fotografa em preto e branco na câmera, porque eu, pelo menos, nunca vi um preset legal a nossa dica é não fotografar preto e branco na câmera, porque fica feio, na verdade. Né, fica feio. O preto e branco não é da câmera, não costuma ser bom, né? Muita gente perguntou sobre vídeo também, né, Maurício? Isso aí, vamos passar para vídeo. Rodrigo Cruz, ele quer comprar uma 6D, mas não sabe se ao gravar esportes, alguma coisas em movimentos, ele vai ter problema com moiré ou não sei, moar, eu não sei como falar exatamente. A gente que fala moiré, tá? Moiré. Vocês vão entender o que é. Rodrigo, no caso de DSLR, sim. Só que assim, primeiro eu corrigi uma confusão aqui, né? O moiré não surge no movimento, ele surge em linhas retas, quando tem muito detalhe. Por quê? As DSLR, elas têm, vamos dizer, um sensor com muito mais pixels do que os pixels que vai ser usado no vídeo. Então ele tem que... No caso 1080. Exatamente, ele tem que diminuir tudo isso. Então, vamos dizer assim, ele tem uma resolução muito maior e vai diminuir para pouca resolução. Isso daí chama downsampling. Exatamente, e pode gerar, às vezes, até aqueles moiré colorido, aquelas linhas cheias de quadriculado, né? Isso, ele dá um contraste, geralmente em cor clara, né? Ele fica dando um contraste, ele fica mudando.
Fica quadriculado ali. A gente vai tentar pôr uma imagem aí também. Serrilhado, essa é uma boa palavra, fica serrilhado. Esse é o Moiré. Eu acho que o Rodrigo aí, ele deve estar falando de outra coisa. Exatamente, do Jello Effect que a gente falou. Que acontece quando você pega a câmera e fica mudando assim, ó, e o que tá reto fica meio torto. Fica gelatinoso. Isso é por causa do sensor CMOS. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou também. O sensor CMOS ele é mais barato, porém ele tem toda essa gama de defeitos. Consequências, né? Vamos dizer assim. Bom, vai ficar ruim? Não vai ficar ruim. Não fica porque assim, você tem que saber usar a câmera. Agora a 6D, em questão do Jello Effect, ela é uma das que menos tem. Ela é muito boa nesse sentido. Em contrapartida, o Moiré dela é alto, é bastante, até porque ela é um sensor full frame, né? O Moiré costuma ser menor em câmeras que tem sensor menor, como a PSC DX. Alexandre de Santa Catarina, né? Ele veio conversar com a gente porque ele estava um pouquinho insatisfeito com as imagens que ele estava fazendo. São imagens bonitas, né? A gente até viu. Ele tem uma 7D. Só que alguns pontos ele queria melhorar, né? Ele percebeu que as imagens que ele fez com a 7D criou alguns degradês quebrados, assim, nas partes coloridas, né? Isso a gente chama color banding, né? Isso, color banding. É quase como uma separação de cores, assim, fica na imagem. A gente vai pôr uma imagem aqui também disso daí. Tá vendo? Em vez de ficar um degradê suave, ele vai ficar escalonado, vamos dizer assim, né? Ele vai ficar bem contrastado. Várias coisas geram isso, né, Maurício? Para começar, o próprio codec usado de gravação da câmera, que é o H264, ele é de 8 bits. Então... É aquilo que a gente já explicou também. 8 bits é 256 tons que você pode ter na imagem completa. E além de ser 8 bits, ele tem uma compressão. Como funcionam as compressões via de regra, né? Vamos supor que você tem uma área que é branca. Não vai ser cada pixel separado, vários pixels brancos. Não, vai ser um pixel branco e uma informação que diz que os próximos 16 pixels são brancos. O que acontece? Imagina que nesse branco tem alguns pixels que não são brancos, porque não é o branco 100%. Tem alguns que são amarelinhos, outros cinzas. A compressão que ela vai fazer? Ela vai fazer uma média e vai transformar tudo igual. Então vocês vejam, é bem isso. Pode ver a foto de novo, na imagem de novo. É isso que aconteceu. A compressão ele deixou tudo igual e acontece, cria esses degraus, né? Então, uma dica para quem faz vinheta no After e essas coisas é sempre exportar sem compressão no codec de animação. Sim. Do QuickTime é muito bom para isso. Assim você comprime depois nos vídeos que você vai fazer. Exatamente. Legal gravar nesse céu aqui que vocês podem perceber que conforme o sol aumenta, a gente perde informação no céu. Exatamente. O céu vai ficando mais branco. É um exemplo de alcance dinâmico. Exatamente. Vocês podem ver que quando o sol ele fica atrás de uma nuvem, fica mais balanceado o céu e a gente, tá? E por causa do codec da câmera a gente não consegue recuperar essa informação. Então só para vocês saberem. O ideal seria a gente gravar com luzes mais fortes aqui, só que a gente tá em um lugar, vamos dizer assim, de um difícil acesso, digamos assim. Então a gente só tá em cima do prédio, a gente tá de boa hoje, né? Sem estresse. O Alexandre, ele também falou uma coisa, perguntou pra gente por que exportar em 2004, porque ele teve um professor que falou assim. Ele disse assim, faz assim que é o certo, não adianta muito explicar de outra maneira. Eu fico puto com isso. Desculpa, eu fico puto com isso. Eu e o Maurício, a gente tá cansado, sabe? A gente sabe que tem muita gente que tem boa vontade de ensinar e tudo mais, mas não adianta falar, faz assim porque é melhor, faz assim porque eu faço, porque a pessoa não vai aprender, ela vai reproduzir. Esse tipo de pessoa, ele quer pegar o seu dinheiro e só, cara. Ele não quer fazer então, você se vocês aprender. por alguma vez for fazer um curso, o cara falar assim, vocês... Conversa faz com ele, assim falei, que olha, é certo, assim, não. Eu não acho que você tá me ensinando, porque falar que é assim e tá bom, você não aprende nada, você aprende, vamos dizer, apertar botão, e aprender a apertar botão... a gente criou o canal de KD justamente para isso, é uma discussão sobre um tema, para que você possa entender ele e fazer ele do seu jeito. Exatamente. Não do nosso e nem do de ninguém. Vocês podem ver que aqui no de KD a gente não fala assim, olha, faça assim porque é bom. A gente dá algumas dicas, nossa opinião, mas não é a gente não nada tem um sem negócio, fundamento. Faça assim que vai ficar bom, tá? Sabe? Ninguém nunca vai chegar num resultado bom assim. Vai ser sempre cópia, imagina, um igual ao outro. Outra coisa, ele falou, a gente aparenta tá há pouco tempo trabalhando com vídeo, né? E ele falou que ele tem um conhecido ali da cidade dele, que faz vídeos muito bons, e ele não consegue chegar naquela qualidade que o amigo, o vizinho... Enfim. Ele passou pra gente o vídeo também. Então, um vídeo muito bom. Um vídeo muito bom. Ele tem pra falar o seguinte, olha, provavelmente ele já tem anos de estrada, já tem um puta de um conhecimento, ele já deve ter estudo. equipamento
bem legal. Exatamente, porque já tem uma clientela grande. Então, a gente tem que desencanar um pouco de querer ficar igual os caras que já estão consolidados no mercado, Não dá pra querer comparar também. Um trabalho com o outro, são trabalhos diferentes. Tem que se inspirar, refletir, aprender, absorver aquilo que é importante. Mas não dá pra ficar também estressado porque não consegue fazer o vídeo igual o cara, né? Lógico. Isso aí, só o tempo Sempre tem alguma coisa que você vai se inspirar. Talvez na edição dele, talvez na imagem, olha, a nitidez, tudo. Tenta pegar isso e tenta chegar o mais próximo no seu vídeo. Uma linguagem sua. Com a sua linguagem, né? Um usuário de Canon perguntou, tem os perfis de cores, né? E perguntou se o CineStyle tem alguma contraindicação, porque ele usa porque deixa o contraste menor, a imagem mais lavada, e teoricamente isso te daria mais espaço para trabalhar na pós-produção, né? Então, é aí que a gente entra num... Talvez seja melhor, talvez não. Ele não tem contraindicação, óbvio, né? No caso de suspeita de dengue, você vende contraindicação. Mas esse lance de tirar o contraste para você colocar depois na edição, é aquilo que a gente já falou, você vai colocar uma imagem comprimida e vai colocar o contraste em cima. Querendo ou não, essa imagem já vai ter um pouquinho de contraste dela. Exatamente. Então você vai estar colorindo o colorido, né? Você acha que descoloriu, mas na verdade você coloriu o descolorido. Sim. Tá? Eu sei que ficou então, confuso. Mas é relativo, assim, exatamente, porque tem muita compressão, então... Talvez se você quer uma imagem mais muito, exatamente, mais depende clean. muito do trabalho. Por exemplo, se você quer um visual mais vintage, que você quer um contraste menor, aí é legal. Aí é legal, por quê? Porque se você gravar com contraste para depois tirar contraste, aí pode ser que você tenha menos informação na área escura. Vamos dar um exemplo, você quer trabalhar com um modelo, um monte de modelo na praia mostrando roupa colorida. Não é legal você ter pouco contraste. Porque depois você vai colocar contraste, então... E aí vai aparecer ruído do mesmo jeito. Exatamente, não vai mudar muito, não. Então assim, o CineStyle ele não salva, tá? Ele é importante para algumas aplicações, né? Ele é só um preset de cor, como todos os outros. No nosso vídeo sobre full frame e sensor crop, teve um comentário do Romualdo Roxo, né, falando que assim, a maioria dos que trabalham com filmagem sempre dizem que filmar com uma DSLR faz imagens mais bonitas do que uma filmadora, né, uma câmera de vídeo no caso, não uma filmadora, mas uma câmera de vídeo. Em partes. Não dá pra dizer que uma é melhor que a outra, elas são diferentes. Elas são diferentes, né? são linguagens diferentes. Exatamente. A DSLR, todo mundo sabe que ela começou a fazer muito sucesso por causa para vídeo, por conta do tamanho do sensor. Exato. Que gera aquela possibilidade de trabalhar com profundidade de campo mais curta e logo... As lentes fotográficas. Mais uma vez, vamos falar aqui o bokeh, né? E também exatamente isso, de você ter possibilidade de usar lentes fotográficas que você já tinha. A questão é que a DSLR... Imagine a DSLR como uma câmera cinematográfica pocket, né? Eu acho que a gente pode imaginar assim. Ela tem uma linguagem mais cinematográfica do que, por exemplo, você fazer um programa de TV. Se fazer um programa de TV, a não ser que seja assim, mais externa, uma coisa mais documental, uma coisa descontraída, fica legal. Agora, por exemplo, assim, as entradas de áudio é um problema, você não conseguir sempre usar ela na mão é um problema. Ela não é muito prática para fazer... esse tipo de coisa. Exatamente. E tem outra coisa. Se o sensor grande, por um lado, tem a qualidade, né? Que as lentes, a profundidade de câmera é mais curta e tem maior sensibilidade à luz. Por outro, é sempre melhor você usar um sensor que tem os pixels que serão usados no final. Por exemplo, um sensor que tem 1080p, 1080 pixels. Ele não vai ter aquele problema gerar uma imagem com 1080, não vai ter, falando. exatamente, né? E provavelmente vai ter uma nitidez maior. Com certeza. Certo? Então há casos e casos. Exatamente, né? Há casos e casos. Se você quiser fazer um curta, talvez uma DSLR seja melhor. Exatamente. Porque você pode trabalhar com profundidade de campo. Se você quer fazer um programa de TV, ou mesmo filmar palestra, por exemplo, alguma coisa assim. É desaconselhável. A gente prefere também uma câmera de vídeo. Agora a gente chegou na parte de flashes. A gente fez um vídeo só sobre flash paralelo e muita gente veio perguntar pra gente. Até ontem tinha gente perguntando sobre flash, né? Uma pergunta interessante que fizeram pra gente é se a gente recomenda outros flashes paralelos, que no caso a gente comparou o Yongnuo. E aí no caso a pessoa até cita o Make, né? Eu não usei o Make, você já usou, né, Maurício? Eu já usei. Eu posso, assim, por experiência própria e do meu amigo, Fábio Tabai, que a gente usou o dele pra testar. Ele também comprova que ele chega a ser melhor do que o equivalente da Canon.
né? Ele tem mais luz, ele gasta menos pilha, sabe? Em alguns aspectos, né? A gente sempre deixa claro que nunca existe assim, algo que seja totalmente melhor que a outra. Não, né? Mas em alguns aspectos, provavelmente, em nível de qualidade, ele não seja melhor do que o da Canon, mas é aquilo que a gente falou. Você não vai conseguir ver a diferença, exatamente. Né? Então, e outra, o da Canon equivalente custa R$1.200 e ele custa 250. Então volta naquele a diferença é muito exatamente. grande. Talvez, complementando para Noemi Rocha que estava falando lá, às vezes compensa comprar uns 3 flashes, né, dois que sejam, dois paralelos do que um mais Canon, caro, só que até 50 minutos você vai comprar e com certeza compensa. E vai resolver o problema para fazer book. Mas se quiser mais informação sobre flash paralelo, assistam o nosso vídeo, tá? Ainda sobre um flash Yongnuo, a Alexandra Rosa perguntou pra gente. A Yongnuo tem um modelo que chama 565EX. É o modelo, vamos dizer assim, mais atual, mais top da Yongnuo. Ele é compatível com o 430X da Canon. Exatamente. Né? Ele me perguntou se a comunicação que o flash tem com a câmera é igual a de um flash Canon com sua câmera. A gente deu uma pesquisada. Deu uma pesquisada, porque a gente nunca usou esse flash, vamos ser sinceros aqui, né? Mas sim, exatamente. Você tem que só procurar o modelo para Canon, né? E por causa do TTL, que os TTL são um pouco diferentes. E ele tem mais vantagens. Ele tem uma vantagem muito legal, porque assim, ele aceita os sistemas de disparo remoto, tanto da Canon quanto da Nikon ao mesmo tempo, certo? Então você pode usar um flash desse para TTL Canon, mas o wireless, né, fora da câmera, ele dispara. Ele vai disparar tranquilo. O modo criativo lá. Isso é muito legal. Esses chineses estão. Flash tem uma coisa legal que vieram perguntar assim, olha, vocês falaram bastante coisa sobre equipamento, menos coisas simples, equipamento que as pessoas podem ter, mas quem não tem, eu só tenho a câmera kit. Como que eu posso fazer para tirar fotos melhores só com flash pop-up ou flash embutido? Aquele flash que está em cima da câmera. Por isso que fala pop-up. Bom, a gente tem algumas dicas, né? A gente pode falar assim, o flash pop-up, ele é muito duro, né? Ele é muito direcional. Sim, né? Muito reto, direto, né? E ele vai te dar aquele efeito de cybershot que você não quer ter nessa DSLR. A gente falou no vídeo sobre luz suave, ele é uma fonte de luz tão pequena, vai dar uma luz bem dura também. Agora são 3 coisas interessantes para falar. Primeiro, sempre ter noção do alcance do flash pop-up, que costuma ser menor do que um flash speedlight. Bem mais fraco. Exatamente. Então ele vai atingir 4, 5 metros no máximo, assim, satisfatoriamente, tá? E outra coisa, é legal usar esse flash para preenchimento, nunca como luz principal, porque não vai ficar legal, tá? Agora, você pode usar alguns acessórios ou até fazer uns acessórios, né? Para deixar, para suavizar ele. Exatamente, você pode usar um papel vegetal ou às vezes até uma folha de sulfite na frente do flash que ele vai dar uma suavizada. Isso, né? Mas já vai ficar bem melhor. Já vai ficar bem melhor, não faz milagre, é óbvio, porque para fazer milagre precisaria ter uma fonte de luz bem maior, mas em comparação ao tamanho do flash vai ajudar bastante. Uma saída é você usar um rebatedor, né? Vamos supor que o flash está aqui, você usa um rebatedor voltando a luz para cima, para o teto, e do teto a luz vai ser rebatida para o objeto, né? É lógico que ele vai ser rebatedor, às vezes... A luz vai ficar fraca, né? Então você tem que usar um ISO mais alto. E botar o máximo do flash, né? Mas funciona e dá um resultado muito legal. Tem até alguns acessórios que tem os dois, né? Você acopla, você levanta aqui, acopla o acessório, e você pode usar tanto um difusor assim, ou usar uma plaquinha rebatedora, que aí rebate, assim. E aí você pode falar, eu não tenho dinheiro, e mesmo assim, cara, você tem que usar da sua criatividade. Usa um pedacinho de cartolina, sabe, o tamanho de um cartão de visita, arranja um jeito de colar, ou você segurar mesmo ali, né, na frente do flash pop-up, que, você consegue coisa legal. Eu vou até confessar, até papel higiênico eu já usei, cara, na frente do flash. O papel higiênico é legal, porque ele é transparente, né, a luz passa por ele. Eu precisava fazer uma foto urgente na hora ali, não tinha flash, não tinha nada, não é nem minha câmera. Aí botou o papel higiênico ali na frente e deu uma melhorada, né? Quando a gente fez nosso primeiro programa, e até o segundo, muito amigo veio falar pra gente assim, cara, por que o fundo branco? Vocês têm que fazer um cenário, o fundo branco é muito chato.
Aí a gente decidiu vir aqui em cima. Então a gente fez esse cenário aqui só pra vocês, tá? Esse é um cenário, a gente não tá em cima, tem ventilador aqui. A gente fez a gente fez no After. A gente fez no After, é uma projeção. Isso, é um fundo verde aqui, na verdade. Bom, tanto eu quanto o Maurício, a gente trabalha pra caramba, né? Então a verdade é o seguinte, se a gente tivesse que fazer um cenário, montar um cenário toda vez que a gente fosse gravar um desses vídeos... Seria um problema, a gente não ia gravar. A gente ia acabar desistindo. Então a gente achou mais fácil assim, vamos seguir no simples, pra conseguir fazer sempre e focar no conteúdo. Exatamente. Do que fazer um cenário bonito, tudo, que a gente até gostaria, a gente até pensa em fazer, mas esse lá pra não frente. É um vídeo, o de KD, ele não é um vídeo pra chamar atenção. Ele não é um vídeo pra ser legal, assim... Não é um vídeo pra gente também conseguir cliente, porque, nossa, que vídeo legal que fizeram, não é isso. A gente não tá fazendo isso nem pra ganhar dinheiro. É muito mais um vlog do que um programa. A gente tá pra ajudar as pessoas, porque muitas pessoas vêm conversar com a gente. Pra quem não sabe, a gente é profissional da área, né? A gente também trabalha numa universidade, né? Inclusive a gente tá aqui na universidade, a gente tá no teto aqui. Até por isso que o nosso programa ele é transmitido no canal universitário, né? Então, assim... A gente quer uma coisa que seja fácil da gente gravar, pra gente até, vamos dizer assim, a gente gasta mais tempo estudando os assuntos do que gravando, né? Então, acho que é a nossa prioridade. Agora, sobre fundo fotográfico, um amigo nosso perguntou assim, ele tem um estúdio pequeno, ele trabalha com algumas coisas de moda, e ele perguntou se a gente tem alguma configuração, alguma dica de iluminação, de luz, para não deixar sombra no fundo. Sombra do modelo no fundo. O que acontece? Você está iluminando o modelo, como ela está muito próxima do fundo, acaba tirando aquela sombra no fundo. Primeiro, algumas dicas. Não é fácil trabalhar em estúdio pequeno. A gente... Na verdade, não é fácil trabalhar em estúdio, cara. Mas quanto menor o estúdio, mais difícil, né? Porque o ideal é sempre você conseguir isolar o modelo, né, o objeto, ser fotografado do fundo para poder trabalhar iluminações distintas. Agora, a gente sabe que a maior parte dos fotógrafos, né, não tem essa condição. Então, quais são as dicas? Primeiro, a luz principal no modelo tente trabalhar com algumas luzes que são mais de lado. Né? Não precisa chegar a ser um split, né, bem de lado, mas mais laterais, de cima para baixo, nunca muito frontais, porque aí você evita que a sombra fique exatamente atrás da modelo, certo? E outra coisa a se pensar, se está fazendo sombra, talvez o fundo branco não esteja iluminado o suficiente. Uma dica que eu dou, por exemplo, você iluminou, formou uma sombra um pouco do lado, está pegando na foto. A luz que está iluminando o fundo, é legal você focar, porque, claro, você foca no fundo, quanto mais distante da onde você está apontando a luz, mais fraco vai ficando a luz, certo? Então é legal focar na sombra. É interessante você falar isso, porque muita gente não sabe, né? Que você tem que iluminar o fundo. Pra fazer um fundo branco você tem que iluminar o fundo, né? Isso é uma coisa... É básico, mas tem gente que até hoje comete esse erro. É só iluminar o modelo no fundo branco que o fundo vai ficar branco. Vai ficar branco. Não, você tem que ter... Você tem que trabalhar pelo menos duas fontes de luz, uma no modelo, uma no fundo, certo? Pelo menos duas fontes, cara. Ok, uma fonte de luz iluminou lá o fundo, fez uma sombra. Você tem uma luz para iluminar o fundo. Começa pela sombra. Sempre deixa que a luz mais forte vá na sombra, porque aí você tem uma garantia maior de que aquela sombra fique branca, né? E aí você vai conseguir o fundo branco. Exatamente, é sempre trabalhando isso com o ângulo da luz. Também, lógico também que... não tem uma receita de bolo. Exatamente, é lógico que também isso te limita, né? Porque algumas fotos que você gostaria de fazer, talvez você não consiga. Mas é sempre esse tipo de caso que também aguça a nossa criatividade. Exato. Também não tem uma receita de bolo, né? Não dá pra gente dar dicas aqui, ó, põe a luz aqui, porque a gente não sabe o que você quer fazer, né? E também mesmo se soubesse, o legal é você usar, mais uma vez que a gente fala, a sua criatividade. É você criar o jeito de luz que você trabalha. É isso que vai diferenciar o seu trabalho do trabalho do seu vizinho. Eu tive uma professora que falou assim, transformar a limitação em opção estética. Às vezes você só tem um estúdio pequeno, então você desenvolva uma estética que seja legal e que esteja para trabalhar. E quando perguntar ele por que você fez assim, você diz que se escolheu fazer assim. Você não vai falar que porque o meu estúdio é pequeno. Porque... Bastante gente faz isso, viu? Não é só... Eu também tive um clipe que eu fiz uma vez, que eu tava começando também, e ficou cheio de ruído.
Meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Nossa, eu tava na metade, eu vi o que tava acontecendo ali, tava cheio de ruído. Você falou assim, não, eu queria um negócio vintage, que parece esse filme. Eu abracei a ideia do ruído e ficou, vou ser sincero, até eu gostei depois no resultado. Então, trabalha a sua limitação, trabalha o que eu posso fazer com o que eu tenho e assim você muitas vezes transformar essa limitação numa característica do seu trabalho. Exato. Ok? Agora uma contribuição legal, no vídeo anterior sobre alcance dinâmico, a gente fez uma brincadeira com um fundo preto, a gente deixou branco, né? E a gente tá falando, naquele caso, naquele fundo preto, a maior parte dos fundos pretos vão refletir mais ou menos entre 5% e 10% de luz. Então, a gente teve que jogar preto. Um pouco mais de 10.000 watts para fazer um fundo branco. Luz pra caramba. Aí o Mandarim Well, ele deixou um recado lá no YouTube, ele mostrou um negócio legal pra gente, é novo, foi lançado agora em julho, foi inventado agora em julho. É um material que se chama Vanta Black. Os cientistas inventaram isso, nanotubos de carbono, é um negócio muito louco. Que é um material que reflete menos luz, é 0,035% de luz. Eu fiz as contas assim, se naquele fundo preto a gente teve que jogar 10.000 watts, um pouco mais, a gente teria que jogar 2 milhões de watts para deixar um Vanta Black branco. Quer dizer, é impossível, né? Pegar fogo no então, estúdio. Fica a dica aí. Valeu, Mandarim, né? Valeu, Mandarim, uma dica muito legal. Vanta Black, quem sabe, provavelmente vai ser um material caro, mas quem sabe no futuro isso não fica mais barato. Imagina um fundo preto desse. E se você quiser se quiser alguma coisa já preto, boa, realmente o negócio fica um buraco negro. Você vê as fotos, é impressionante. Uma dica, você não tem um Vanta Black, mas se você quiser, você pode comprar veludo preto. O veludo preto ele vai refletir de 0,4 a 1% de luz, que já é bem pouco. Vai ser muito difícil de conseguir deixar ele branco. Você pode conseguir ainda deixar cinza, né? Se vazar a luz, né? Você ainda precisa impedir que a luz entre, mas é muito mais fácil deixar branco, ainda mais se você tiver um espaço pequeno, um estúdio pequeno para trabalhar, que nem o nosso amigo tem, né? Agora a gente chegou na parte de áudio. Exatamente, né? A gente fez o nosso programa de microfone, então, inclusive ficou muito engraçado, muita gente veio falar com a gente, né? Se você não viu ainda, vê lá que... Provavelmente é o nosso vídeo preferido. Bom, aí muita gente veio perguntar coisa de microfone. Casamenteria Cine. Qual microfone é ideal para fazer entrevista durante um casamento? É um lugar cheio de barulho, né? Um monte de gente bebendo, conversando, dançando, e fica aquele som ambiente e tal. Bom... Tem duas opções. Você pode, acho que, usar um lapela direcional. Um lapela Omni também vai pegar muito o ambiente, mas um lapela direcional. Se só uma pessoa for falar... Exatamente, no caso de uma pessoa só falar. O lapela direcional, se tiver hipercardioide, é melhor ainda. Sim. Porque ele só vai pegar aquela pessoa ali e vai ficar um pouquinho do fundo. Vamos supor, você quer gravar o depoimento dos convidados, padrinhos. Você não precisa gravar a pergunta que você vai fazer e vai gravar uma pessoa de cada vez só. Um lapela vai resolver e vai ficar com um áudio bem legal. Agora, se você precisa gravar a pergunta, um cara falando... Mais gente falando ao mesmo tempo. Aí você pode usar o microfone de mão, né? Super cardioide. No caso aí, é o que a gente já citou, Shure SM58, AKG-D5. Tem vários, assim, que são até acessíveis, não são caros, não. São microfones para vocalista de banda. Não fica tão bonito segurar o microfone, fica parecendo uma coisa um pouco chata, assim, mas resolve. E também não adianta você comprar um lapela e também não resolver, você vai gastar dinheiro todo, porque o lapela é mais caro. Lógico, também lembra sempre de, se você vai fazer entrevista, procura deixar... A pessoa que você vai entrevistar vai num cantinho do salão. Exatamente. Não fica lá no meio da muvuca. Porque daí realmente não tem milagre, né, meu? Vila Nova Piracicaba perguntou o que a gente acha do fone AKG K414P. É um fone bom. Eu já usei ele, eu usei mais de 2 anos, assim, usei pra edição de vídeo, pra edição de áudio. É um fone bem legal. A resposta dinâmica dele é bem legal também. Ele é alto pra caramba, só que ele tem um problema. Ele não é ergonômico. Ele fica em cima do seu ouvido. Ele dá uma dobradinha na orelha, vamos dizer assim. Dobra a orelha. Ele cansa conforme o tempo passa. Se tiver 3 horas, por exemplo, editando, 3 horas gravando, talvez incomode alguém, né? Uma alternativa bem legal que eu dou para esse fone é o COS Porta Pro, que ele encaixa no ouvido certinho e bastante músico usa ele para
pra show ao vivo. E, meu, pra edição também, pra edição de áudio, pra edição de vídeo, pra externa, pra qualquer coisa. Ele é um fone muito bom, cara. Eu aconselho, ele é o mesmo preço desse AKG. Mais confortável. Bem mais confortável. Legal, o Bruno Master, ele tem um canal no YouTube, é um motociclista, né? E ele faz uns vídeos guiando uma moto e fala durante os vídeos, né? Ele falou, olha, eu gravo com uma GoPro Hero 3, uso um mic externo dentro do capacete e quero captar minha voz e o ronco da minha moto ao mesmo tempo, né? E o ambiente, toda a rua, né? E ele perguntou, primeiro falar para ele, parabéns, porque vê que é um cara que investe, né? Que já tem o cuidado de pegar um microfone e tudo mais. Agora, a pergunta dele é assim, qual microfone posso usar para captar os dois? Por quê? Ele coloca dentro do capacete o microfone de lapela, por exemplo, e capta só a voz. Só a voz dele, não pega aquele ruído, o ambiente legal, tudo, que vai dar característica pro vídeo. O que acontece? O capacete, ele é meio um isolante acústico, né? Acústico. Ele tem uma parte dura, tem uma parte de espuma, então o que acontece? Ele vai isolar bastante o som de fora. Provavelmente você vai pôr o microfone perto da sua boca, que é onde tem mais espuma ainda, que é onde vai isolar tudo, na verdade. Então, como vai estar muito perto da sua boca, o volume vai estar muito alto e o resto vai ficar... A voz também pode ser que sua voz fique embolada também, porque tá sem ambiente, que é aquele negócio que a gente já comentou. Fica estranho uma coisa sem ambiência. A dica que a gente dá pro Bruno... E ele acho que já deve ter resolvido, a gente não voltou a conferir o canal dele, mas a gente vai conferir. Ele tem 2 microfones, né? E ele falou assim, mas e se eu fazer o seguinte, bota um microfone e aí coloca um gravador na cintura. Resolve, por quê? Porque você tem 2 microfones, um que vai captar a ambiência, que vai estar perto até do escapamento da moto, e continua tendo aquele pegando a voz bem limpa, bem isolada. Coloca os dois na edição e fica bem legal. 5 áudio, né? Sincroniza o áudio legal. E aí você consegue até mixar, aumentar o ambiente, diminuir, regular de uma maneira legal. Exato. Então acho que a gente conseguiu ajudar ele e vamos ver. A dica é essa, assim, se você puder usar um gravador que tenha 2 canais... Melhor ainda, que aí já tá tudo sincronizado. Porque daí já fica tudo sincronizado, você liga direto na câmera e não precisa cantar a cabeça com isso. Exatamente. Muito bem, Renato. Chegamos na parte dos diversos. Sim. Né? Diversos por quê? Porque são temas que a gente não vai explicar, coisas técnicas. Exatamente. Né? Porque a gente falou de outro vídeo, tudo a gente só vai... Dar uma opinião nossa, sem explicar alguma outra coisa do programa. Só tem um comentário aqui. No nosso vídeo de Mac versus Windows, né? Windows versus Mac, foi muito polêmico. A gente sabia que isso ia acontecer também. Óbvio. Mas é um tema legal que a gente queria falar. A gente fica puto quando vem um falar que um é melhor que o outro. E fala que é porque é. Bom, basicamente muita gente falou o seguinte: mas vocês estão falando de sistema operacional ou de hardware. Não deveria ser Mac versus PC? Não deveria. O vídeo a gente analisou todo o pacote de decisões. Eu quero usar Windows, você vai usar PC, certo? Então não é só o sistema operacional, é o hardware também. A gente está falando de tudo, o contexto inteiro. Se a gente usasse no título do vídeo PC, Mac versus PC, o que acontece? A gente teria que levar em consideração outros sistemas operacionais como o Linux, certo? E por outro lado, se a gente usasse Mac OS versus Windows, fica parecendo que a gente vai falar só de sistema operacional. Porque as pessoas não falam, você usa Mac OS? Não, as pessoas falam, você usa Mac. Então a gente quis deixar bem simples, bem simplificado, para dar para entender que a gente está querendo falar de tudo, do pacote todo. A gente tentou englobar, a gente pede desculpa para quem ficou confuso, né? Certo. Mas a gente quis englobar o total dos 2 hardwares, né? Dos 2 sistemas operacionais, etc. Enfim, e assim também, o que acontece hoje em dia é que muita gente vem mostrar pra gente, né? Olha minha foto, olha nosso vídeo, olha o clipe que eu fiz, olha esse crítica, casamento, tal, e o que você acha, tudo. Cara, e isso é muito relativo, né? A mania hoje... É perguntar se tá bom ou ruim. É entrar em grupo no Facebook de fotógrafo, de vídeo e etc. E perguntar, veja meu vídeo, ficou bom ou ficou ruim? Deixa claro, não que a gente não tá falando que você não deva postar foto em grupos, não. Pelo contrário. O que esperar disso? Pra começar, perguntar se tá bom ou ruim. A gente tem que começar a fugir um pouco dessa história de que é bom ou ruim, tá certo, errado. Não é por aí. Por quê? Porque o que é bom pro Renato pode às vezes não ser bom pra mim.
E o que é ruim pra mim, pode às vezes não ser ruim pra ele. Então, não adianta você ficar falando, o que é bom, só porque o cara tem mais experiência que você, não quer dizer que o gosto dele seja o mesmo que o seu. E não vai ser. E tem outra coisa, o que você quis dizer com a foto? Isso é importante. Às vezes o que você quis dizer com a foto, com uma foto bonita, bonitinha, não vai passar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. E também, deixar claro que assim, você vai botar uma foto dessa pedindo opinião em um grupo, cara, não espere o seu elogio. O elogio faz bem pro ego, você vai ficar feliz, faz bem pra qualquer pessoa. Aliás, só que espere o contrário, né? Exatamente, espere o contrário. Por quê? Não é o elogio que vai te fazer crescer. São as críticas. É quando alguém chega e fala assim, sua foto não está legal. Porque tem esse erro técnico, porque aqui você fez uma referência a tal autor, a tal fotógrafo, que não condiz com o tema. Enfim, é aí que você vai refletir sobre o próprio trabalho, é aí que você vai buscar também compreender o seu trabalho. Porque quando alguém indaga um trabalho seu, critica, você automaticamente começa a tentar defender e tentar entender por que você fez daquele jeito. E é legal que você vai se autoconhecendo. Exatamente. Né? Agora também você que vai ter o filtro de críticas construtivas, né? E dos haters que ficam falando... Não, haters gonna hate. Então... Às vezes as pessoas vão falar pra você, mas o fundo tá estourado. Mas, pô... E se eu quis a porra do fundo estourado? E se eu quis o fundo estourado, né? Então é legal quando você você pedir críticas construtivas e tentar explicar antes da pessoa falar o que você quer dizer com aquilo lá, né? Isso tanto para foto quanto para vídeo. O pessoal mostra vídeo pra gente, né? E a gente percebe, sim, tem estéticas bem legais no vídeo, né? Nos vídeos que a gente vê. Podem mandar, tá? A gente não tá falando aberto, a gente não tá falando que não mandem, não mandem, muito pelo gosta contrário. Disso. Mandem, porque a gente vai dar crítica construtiva mesmo. Sim. Mas não esperem que a gente não critique. Exatamente, E o que a gente mais vê são imagens que não fazem ligação com outras imagens. Às vezes tá ali só porque, eu tenho que colocar alguma coisa na edição. E eu achei bonita a imagem. E aí, não tem uma ligação legal com o conceito do vídeo, não tem uma ligação às vezes com a história, se é um clipe, um curta, às vezes não tem conexão com a imagem antes, a imagem depois. Exato. E aí às vezes a gente tem pergunta, a imagem tá bonita, mas por que você colocou ela? E às vezes a pessoa não responde, não sei, porque tava legal. Então assim, uma pergunta que a gente faz A nossa dica, na verdade, aqui procure fazer um pré-levantamento do que você quer fazer. Nunca, nada pode ser tão por acaso, assim. Você tem que fazer um pré-roteirinho que nem... O nosso programa, ele é bem espontâneo, né? A gente responde, a gente fala, a gente conversa, a gente dá risada, a gente erra. Porque é uma conversa, a gente não tá lendo nenhum roteiro aqui, a gente só lê as perguntas no caso desse programa. Né? Decorar a pergunta é sacanagem. Mas a gente tem um pré-roteiro do que vai fazer e como vai fazer. Né? Exatamente. Apesar dele ser só um programinha simples, não quer dizer que ele seja facinho de fazer. A gente também não tá querendo dizer que você não deve fugir de um roteiro. Às vezes acontecem algumas coisas inesperadas que ficam legais. E se você pode, pode contribuir pro vídeo, você tem que usar mesmo. Isso é uma dica legal também. Normalmente você faz um roteiro e às vezes você não segue nem metade do que tá escrito nele. Isso é normal, mas é importante você fazer o pré para você ter na cabeça o que você quer dizer com aquela imagem. Certo? Então aquela coisa assim... É a imagem bonitinha, mais ordinária. Bonitinha, mais ordinária. Não dá mais, gente, assim, no início a gente faz muita imagem bonitinha, mais ordinária no início, porque a gente tá aprendendo, a gente tem aquela necessidade de fazer imagem bonita e todo mundo dá like no Facebook, né? Mas é importante sempre pensar o que você está querendo dizer com isso, né? Mesmo que seja uma imagem publicitária. Exato. Legal, fotografei um café, eu quero fazer o quê? Eu quero que aquele café dê a sensação de calor, de fim de tarde... passa uma sensação reconfortante. E aí sua foto tem que trabalhar exato, e aí você tem que fazer um pré-roteirinho pensando, olha, como é que eu faço para fazer o café parecer que tá quente, na imagem, tudo. E aí é você que vai descobrir isso, não é a gente que vai dar uma planilha e ninguém vai te dar essa planilha, é você. É aí que as pessoas vão descobrir o seu trabalho. O que a gente pode fazer, por exemplo, é a pessoa mandar o vídeo e falar, eu quis passar isso, e a gente analisar se é o nosso ver cumpriu o que gostaria, exato, né? Como todo mundo. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, né? A gente, se o vídeo ficou muito comprido,
Sinto muito, a gente quis agradar todo mundo. Entrem na nossa página no Facebook, de Cadê Oficial. Se inscrevam no canal, é importante pra gente, é importante pra quem quer acompanhar a gente, que vai receber as novidades. O intuito aqui é ajudar. Mande pros seus amigos também que querem dicas e etc. Tá? Na verdade, a gente faz esses vídeos porque a gente gosta, mas também se ninguém vê, perde a graça. Porque a gente quer exatamente essa discussão. Se a gente vê que não tá ajudando ninguém, a gente vai fazer também. Mandem mais perguntas, os comentários, curtam, compartilhem. Mandem e-mail de cadeoficial@gmail.com. A gente está à disposição sempre. Algumas perguntas a gente não falou aqui, mas vocês sabem que a gente responde pessoalmente ou pelo canal do YouTube. A gente está respondendo todas as perguntas que vocês fazem. Se puder, a gente responde na hora, porque também, a não ser que a gente tenha um fluxo muito grande, mas a gente sabe também que é chato você mandar uma pergunta e 3 semanas depois responder. Então a gente tenta resolver responder o mais rápido possível. E é isso aí. Até a semana que vem. Esse foi o 10º programa. A gente não vai gravar sempre aqui, até porque meu cabelo me irritou caraca hoje. A gente vai voltar no fundo branco. A gente só veio aqui porque foi uma ocasião especial, né? Exatamente, quebrar um pouco o branco e para comemorar esse 10º programa nosso. Muito obrigado. A gente não imaginava que a gente fosse chegar até aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado por você acompanhar, mandar acompanha. Pergunta, incentivo, críticas construtivas a gente recebe também. A gente não é dono da verdade, a gente tá aqui também para aprender, né? Exato. É isso aí, até a próxima e tchau!